Aristóteles não é simplesmente o filósofo mais importante, mas o ser humano mais importante que já viveu. Como o aclamado filósofo John Sellers justifica fazer uma afirmação tão grandiloquente? Platão é meu amigo, mas o mais amigo é a verdade, disse Aristóteles. Aristóteles não é simplesmente o filósofo antigo mais importante, nem simplesmente o filósofo mais importante de todos os tempos. Aristóteles é o ser humano mais importante que já viveu. Essa afirmação foi feita pelo filósofo britânico John Sellers antes da publicação de seu livro Aristóteles, Entendendo o Maior Filósofo do Mundo. O título reflete o que motivou Sellers a escrever o livro. Sua experiência como estudante de filosofia. Quando comecei, sabia muito bem que Aristóteles era uma figura importante, mas achei isso muito intimidador. Toda vez que eu tentava mergulhar em suas obras, quase imediatamente me perdia. No entanto, ele perseverou e aprendeu que você precisa saber lê-lo. Como? Lentamente, diz. Seu livro é uma amostra, que ele espera que nos encoraje a explorar os escritos do filósofo dos séculos IV e III AC, sirva como um guia ao longo do caminho e nos ajude a descobrir o quão brilhante ele é. E ele é mais o maior do mundo, o maior de todos os tempos, o ser humano mais importante. Esse é o meu ponto de vista. E sei que existem outros acadêmicos que o compartilhariam, nem todos, é claro. Mas eu não sou o único que pensa assim, disse ele à BBC. Certamente, mas as opiniões clamam por justificativa, especialmente se forem de um respeitado especialista em conhecimento como Sellers, professor de filosofia na Universidade Royal Holloway e autor das aclamadas Palestras sobre Estoicismo e Palestras sobre Epicurismo. Então pedimos que ele nos convencesse. Mas primeiro, relembrando brevemente, Aristóteles faz parte da tríade dourada da filosofia clássica, completada por Sócrates e Platão. Ele era originário do norte da Grécia e, aos 18 anos, foi estudar na Academia de Platão em Atenas, onde por 2 décadas foi aluno e depois colega do grande pensador. Com o tempo, embora sempre tenha reconhecido o quanto devia ao professor, ele se distanciou de suas ideias e desenvolveu suas próprias opiniões. Platão é meu amigo, mas o mais amigo é a verdade, disse Aristóteles em toga azul, referindo-se ao seu mestre em toga vermelha. Após a morte de Platão, Aristóteles deixou Atenas e, depois de um tempo na Ásia Menor, mudou-se para a ilha grega de Lesbos, onde se dedicou ao estudo do mundo natural. Anos depois, o rei Filipe da Macedônia o convidou de volta ao norte da Grécia para ensinar seu filho Alexandre, que mais tarde se tornaria conhecido como Alexandre o Grande. Quando Filipe foi assassinado enquanto Alexandre estava em sua grande campanha no Oriente Médio e na Índia, Aristóteles temeu por sua segurança e retornou a Atenas, onde fundou sua própria escola, o Liceu. Ele tinha 50 anos. Ele morreu aos 62 anos, deixando para trás uma vasta biblioteca, incluindo seus próprios numerosos escritos. De acordo com a Enciclopédia Britânica, as obras sobreviventes de Aristóteles, embora representem provavelmente apenas 1/5 de sua produção total, somam cerca de 1 milhão de palavras. Embora Sellers aceite que dizer que ele é a pessoa mais importante de todas seja uma afirmação aparentemente selvagem, tão grandiloquente que parece uma hipérbole ultrajante, a escala está do seu lado. Acho que ele é o maior em termos da escala de sua influência e do impacto que teve. Ele contribuiu tanto para tantas coisas que ainda são relevantes, hoje em dia, que nem percebemos que elas estão conectadas a ele, com água até os joelhos. Aristóteles não era apenas o protótipo de um filósofo sentado em uma academia ou palácio na Grécia Antiga, meditando com o olhar perdido à distância. Como seu objeto de estudo era o mundo ao seu redor, ele também costumava fazer trabalho de campo, diz Sellers, Aristóteles imaginado no século XIII. Quando ele partia para explorar a vida natural, ele ia às praias e, com as águas até os joelhos, observava os animais, pegava insetos, peixes, caranguejos e polvos e depois os examinava. Até então, ninguém havia tentado estudar sistematicamente os seres vivos. Assim, ele criou a disciplina de biologia. Mas cuidado, isso não significa que suas conclusões estavam corretas. Na verdade, a maior parte do conhecimento que ele derivou de suas observações nesse campo está obsoleto. No entanto, o fato de o que ele acreditava ser entendido ter sido provado falso não desvaloriza seu trabalho, porque no cerne de seu pensamento está que a evidência triunfa sobre a teoria. Toda teoria está aberta à refutação por meio de observações subsequentes, disse Aristóteles mais de uma vez, enfatiza Sellers. O que também é excepcional é a maneira pela qual ele buscou o conhecimento.
que lançou as bases da ciência empírica. Refletindo sobre a natureza da ciência, ele criou um método para o pensamento científico, que foi outro avanço muito importante. E enquanto ele estava tentando entender como os seres vivos funcionavam, ele desenvolveu uma abordagem que depois aplicou a outros campos, outras águas. Por exemplo, Aristóteles adotou sua metodologia de conhecimento em seus estudos de política. Para entender e escrever sobre isso, ele precisava de amostras. Então, ele coletou cópias de todas as constituições das diferentes cidades do antigo mundo mediterrâneo, diz Sellars. Isso permitiu que ele comparasse e analisasse as diferentes cidades e comunidades. Assim como os animais, os diferentes tipos de governos poderiam ser classificados: monarquias, oligarquias, democracias e, com base em informações históricas, ter uma ideia de quais floresceram. Foi uma abordagem muito científica que marcou o início das ciências sociais. A política pode ser um assunto acalorado e as pessoas têm opiniões fortes. A ideia de tentar dar um passo atrás e adotar essa abordagem mais científica, coletando informações antes de fazer um julgamento, é uma forma muito madura de pensar sobre política que ainda não aprendemos. Totalmente, diz o autor em entrevista à BBC Mundo. Ao contrário da Academia de Platão, o Liceu de Aristóteles realizava muitas palestras abertas ao público, em geral e gratuitas. Ele fez a mesma coisa quando explorou a literatura em sua obra poética. Para entender o drama grego, de uma forma muito científica, ele o desmontou e pensou em todos os diferentes elementos que contribuem para seu sucesso. Sellars explica: ele analisou o enredo, os personagens, a encenação, tudo o que é importante. E embora pareça muito óbvio agora, ele ressaltou que você precisa de um começo que dê ao público uma ideia de qual é a situação, depois a ação principal e, finalmente, uma resolução que não deixe pontas soltas para que seja satisfatória para o público e eles possam sair com uma sensação de satisfação. Assim, ele estabeleceu os elementos básicos de uma boa história, com uma análise que ainda é usada hoje e que também deu origem à crítica literária. Como se isso não bastasse, assim, resume Sellars, Aristóteles foi a primeira pessoa a estudar sistematicamente a política e a pensar a literatura e a ciência dessa maneira, e ele inventou a lógica formal, o que é uma grande conquista por si só. A lógica também? Ele foi o primeiro a estudar as estruturas do pensamento racional, inventando a lógica formal no processo e articulando claramente pela primeira vez os principais princípios lógicos, como a lei do meio excluído. Qualquer proposição só pode ser verdadeira ou falsa. Essa divisão binária é a ideia fundamental subjacente ao mundo digital. Além disso, Ética a Nicômaco foi provavelmente o livro de ética mais influente de todos os tempos, diz Sellars. Por quê? O sistema filosófico e científico de Aristóteles se tornou a estrutura e o veículo tanto da escolástica cristã quanto da filosofia islâmica medieval, por causa da riqueza e complexidade da resposta que ele dá. Ele não simplifica, e ele reconhece todas as dificuldades reais de tentar viver uma vida humana. Ele também traz seu espírito científico para o assunto. Temos que pensar primeiro sobre o que é um ser humano e quais são suas capacidades e habilidades, e depois sobre o que significaria ser um bom ser humano que usasse essas capacidades e habilidades da melhor maneira possível. Aristóteles acreditava que, além de crescer, se mover e se reproduzir, como outros seres vivos, nossa capacidade distinta é raciocinar. A grande maioria dos humanos adultos são seres pensantes, potencialmente. Para citar um exemplo que ele gostou, os olhos servem para ver. Essa é a função deles. Se alguém tem olhos, mas nunca os abre, não se tornará olhos no sentido mais amplo, ilustra Sellars. Na mesma linha, só somos seres verdadeiramente pensantes quando realmente pensamos. Ao fazer isso, exercitamos o fato de sermos humanos. E o que é ser um bom humano, então? Social, curioso e racional. Um bom ser humano é aquele que, por um lado, usa sua razão, diz Sellars, acrescentando que existem várias maneiras de pensar sobre isso. Uma maneira de usarmos a razão é controlando os desejos e emoções irracionais que temos, impedindo que eles nos dominem. Ou seja, se um ser humano adulto ainda é excessivamente emocional, fazendo birras quando não consegue o que quer e se comporta como uma criança, então você poderia dizer que ele nunca cresceu de verdade, nunca se tornou adulto de verdade, certo? Aristóteles também insiste que somos seres sociais e é por isso que temos que nos dar bem com outras pessoas. Isso é absolutamente fundamental. Outra coisa é que ele acha que, por natureza, somos curiosos.
Queremos conhecer e aprender, e que esse é um instinto humano natural. Se quisermos florescer e viver uma vida boa, devemos ser sociais, curiosos e racionais, diz Sellers em conversa com a BBC. Os conceitos de Aristóteles continuam enraizados porque ele moldou a maneira como pensamos. Suas ideias e conceitos permearam nossa maneira natural de pensar a ponto de se tornarem imperceptíveis. Legado de um escritor. Reflexões sobre a vida e a morte. A vida de um escritor é muitas vezes marcada pela intensidade da criatividade e pela busca constante de expressão. No caso do autor em questão, sua trajetória é um testemunho não apenas de suas palavras, mas de um legado que perdura além de sua existência física. Ele tinha 50 anos, quando começou a produzir uma vasta biblioteca repleta de ideias, histórias e reflexões que continuariam a ressoar, mesmo após sua morte aos 62 anos. Este artigo se propõe a explorar a profundidade de sua obra, o impacto que deixou e as lições que podemos extrair dessa jornada. Um início tarde, mas poderoso. Muitos escritores encontram sua voz em idades precoces, mas para ele, a verdadeira explosão criativa ocorreu a partir dos 50 anos. Esse período tardio de produção literária é frequentemente visto como um desafio, mas para ele foi um renascimento. A maturidade trouxe consigo não apenas a experiência de vida, mas uma nova perspectiva sobre o mundo que o cercava. Suas obras, recheadas de nuances emocionais e reflexões filosóficas, capturaram a essência da condição humana, de uma maneira que poucos conseguiram. Os temas que permeavam seus escritos variavam de questões existenciais a críticas sociais, e muitos leitores encontraram conforto e inspiração nas páginas de seus livros. Cada escrito era uma janela para sua alma, e suas palavras tinham a capacidade de tocar o coração de quem as lia. A conexão que ele estabelecia com seu público ia além da mera leitura. Era uma conversa íntima entre o autor e o leitor. Assim, a biblioteca que ele deixou se torna um monumento à sua criatividade e à sua capacidade de provocar reflexão. O legado literário. Ao falecer, o autor deixou para trás não apenas uma vasta biblioteca, mas um legado que transcendeu as páginas de seus livros. A quantidade de escritos que produziu ao longo da vida é impressionante. Cada obra é uma peça de um quebra-cabeça maior que compõe sua visão de mundo. A diversidade de gêneros e estilos que ele explorou em sua carreira literária é uma prova de sua versatilidade. Como escritor, desde romances envolventes até ensaios provocativos, a sua obra reflete uma riqueza de pensamentos que continua a influenciar e inspirar novos escritores e amantes da literatura. É fascinante considerar como a sua escrita poderia ter evoluído se ele tivesse vivido mais tempo. A ideia de que ele poderia ter continuado a construir sobre as fundações que estabeleceu apresenta uma reflexão interessante sobre a fragilidade da vida e a importância de valorizar cada momento. A sua obra nos ensina que a criatividade não tem prazo de validade. Ela pode florescer em qualquer fase da vida. E as contribuições que fazemos ao mundo não são mediadas por nossa longevidade, mas pela profundidade de nosso compromisso com a expressão. A inspiração que perdura. A morte de um escritor, muitas vezes, provoca uma onda de nostalgia e uma reavaliação de sua obra. Para aqueles que o conheceram, seja pessoalmente ou através de suas palavras, a dor da perda é suavizada pelo reconhecimento do impacto que ele teve em suas vidas. Os leitores se voltam para seus livros, buscando conforto nas histórias que ele contou e nas lições que ele deixou. A biblioteca que ele construiu se torna um santuário onde suas ideias continuam a viver e a inspirar novas gerações. Os escritos que ele deixou para trás são mais do que simples textos. São reflexões sobre o que significa ser humano. Através de suas palavras, ele abordou o amor, a perda, a busca por significado e a luta contra a adversidade. Cada página é uma oportunidade de dialogar com o autor, de explorar os temas universais que ele tão habilmente articulou. Assim, sua biblioteca se transforma em um legado duradouro, um recurso para aqueles que buscam entender a complexidade da vida. Conclusão: celebrando a vida e a obra. A jornada de um escritor é muitas vezes marcada por altos e baixos, mas o que realmente perdura é a sua capacidade de tocar as vidas dos outros. O autor, que morreu aos 62 anos, deixando uma vasta biblioteca, é um exemplo de como a paixão pela escrita pode transcender a mortalidade. Suas obras permanecem como testemunhos de sua vida e de seu compromisso com a verdade e a beleza da expressão literária. Em um mundo onde a efemeridade é a norma, a sua obra se destaca como um farol de esperança e inspiração. O legado que ele deixou não é apenas uma coleção de livros, mas uma rica
tapeçaria de experiências humanas, que continua a ressoar em nossos corações e mentes. Ao revisitarmos suas palavras, somos lembrados não apenas da fragilidade da vida, mas da força duradoura da arte e da escrita. Assim, celebramos não apenas a vida que ele viveu, mas a obra que ele deixou como um presente inestimável para todos nós.